Olá pessoal, hoje nós vamos garimpar as 5 melhores empresas do índice de Small Caps da nossa Bolsa de Valores, que estão baratas nos seus indicadores e podem pagar bons proventos para a sua carteira. Vamos analisar o histórico de resultados de cada uma delas, comparar os indicadores de todas para que a gente consiga entender qual pode ser a melhor opção para a sua carteira. Então pega papel e caneta e vamos estudar essas empresas comigo? Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom, primeiro vamos bater um papo do que são realmente as Small Caps. Bom, essa nomenclatura é dada para empresas que são pequenas, normalmente com valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais, o que é diferente, por exemplo, das Small Caps para o mercado americano, né, que tem um valor muito acima do que esse. Mas porque lá o mercado é muito mais desenvolvido do que aqui. E essa é uma das classificações das empresas, né? Assim como as Large Caps, que vão de 10 bi até 20, 25 bi, e acima disso seriam as Large Caps, ou seja, empresas que já têm um valor de mercado muito alto. Bom, se essas empresas elas são menores do que as mid e as large caps, quer dizer então que essas empresas necessariamente elas têm uma avenida de crescimento, né, um espaço para crescer muito maior do que as empresas que já estão consolidadas no mercado. Então, quando você coloca uma empresa dessa na sua carteira, você tem que ter em mente que a ideia principal é que ela tenha um crescimento muito grande. Se você vai comprar uma small cap que ela não tem uma taxa de crescimento de receita e de lucros muito grande, ela acaba se tornando um investimento não tão bom quanto deveria ser. Só que aí entra um outro problema. No Brasil, especificamente, onde a gente tem um cenário de inflação e juros estruturalmente altos, investir em empresas de crescimento acaba sendo um pouco mais arriscado, porque nesses momentos em que a taxa de juros sobe muito, o valor dos ativos de risco, eles sofrem uma depreciação muito grande. E normalmente as empresas de crescimento, elas apanham mais do que as empresas mid, large cap, que já pagam bons dividendos. Isso porque as empresas maiores, via de regra, elas já passam boa parte do seu lucro via dividendos. Então acaba que você mitiga um pouco do risco naquela empresa, porque ela está distribuindo parte desses lucros via dividendos. Bom, e se a gente procurasse uma mescla dessas empresas então, né, que seja uma small cap, que tenha uma avenida grande de crescimento e que já pague bons dividendos, seria possível? Sim, é possível, e hoje eu separei 5 empresas de setores diferentes para trazer para vocês estudarem junto comigo para a gente ver se alguma dessas opções se encaixaria na tua estratégia de investimento. Sendo assim, dentro do índice SMLL, que é o índice de Small Caps da nossa bolsa, eu utilizei os seguintes critérios para a gente estar escolhendo as ações de hoje, que é um dividend yield elevado e sustentável, histórico consistente de pagamento de dividendos, a saúde financeira da empresa, ou seja, ela não pode estar com uma dívida muito elevada, estar num bom setor, ou seja, aqui nós já tiramos algumas empresas de aviação, vestimentas, construção civil e varejo que no geral não são bons setores para você se investir nesse tipo de estratégia. E principalmente crescimento de receitas e lucros. Bora lá para nossa primeira empresa estudada então? Bom, nossa primeira empresa estudada hoje é a BR Partners. Ela está no setor financeiro, mas é uma empresa que atua mais no segmento de investimentos, M&A e esse tipo de serviços. Assim como, por exemplo, o BTG Pactual. E é chamada por muitos, né, como um mini BTG. Hoje a BR Partners está sendo negociada a 15,57, teve uma variação de 23,6 nos últimos 12 meses, um PL abaixo da média do Ibovespa de 8,69, um PVP de 2,05 e um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 13%. Um detalhe importante aqui também é que todas as empresas que eu selecionei hoje, elas estão abaixo do PL atual do Ibovespa hoje, que está em torno de 9 vezes lucro aproximadamente. Olhando o histórico aqui mais longo da empresa, a gente vê que ela foi listada em 2021 e como toda IPO ela foi lançada muito cara, teve uma desvalorização enorme pós-IPO e agora vem retomando a sua lucratividade. Já deixando esse aviso para vocês, cara, nunca entre em IPO. IPO, olha, 99% das vezes é furada. Você percebe isso, por exemplo, hoje que a nossa bolsa está num PL baixo, barato, bom para se comprar, não tem nenhum IPO saindo da nossa bolsa. Isso por quê? Porque a precificação média está barata. Logo, o vendedor da empresa, o controlador, ele não vai querer vender nesse momento, vai querer vender a hora que está na euforia de mercado. E nesses momentos de euforia, é o bom momento pro vendedor, não é o bom momento pro comprador, que no caso somos nós querendo entrar num IPO. Então já fica com essa regrinha de bolsa para você. IPO, sai correndo. Bom, olhando para mais alguns múltiplos da empresa, a gente vê que ela ostenta uma margem líquida de incríveis 51%. Cara, tem ideia de que R$51 de cada 100 que a empresa fatura se transforma em lucro? Isso é ridículo. A empresa não tem dívida porque é uma financeira, um ROI de 23,5%,
acima até do que o Banco Itaú, e um payout que vem acima dos 90% nos últimos 4 anos. Isso já coloca um ponto de observação a mais nessa empresa, que é a questão de distribuir muito do seu lucro para os acionistas. Seria mais interessante, ao meu ver, se a empresa tem espaço para crescer, que ela segurasse mais do seu lucro dentro da empresa para poder crescer mais no decorrer dos anos. E como ela é uma empresa jovem, com menos de 5 anos da bolsa, ainda não aparece a informação de crescimento de receitas e lucros. Mas nós podemos calcular esse número juntos, pegando a informação dos relatórios da empresa. Aqui em contábil, a gente consegue ver que o lucro líquido da empresa saiu de 22,6 milhões em 2020 para 193 milhões em 2024. Bora lá para a planilha fazer essa continha. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, o crescimento anual composto é igual ao valor final, ou seja, 193 milhões dividido pelo valor inicial de 22 milhões, elevado a 1 dividido pela quantidade de anos. Ou seja, de 2020 até 2024 são 5 anos. Então, valor final 193 dividido por 22, isso aqui é arredondado, tá? Conta de padeiro. Elevado a 1 dividido por 5 anos, menos 1, igual a 54% de crescimento anual composto. É um número muito absurdo. E isso se deve ao fato da empresa ter entrado na Bolsa de Valores, conseguido o capital do IPO e ter investido muito no seu primeiro ano. Se a gente excluir este primeiro dado da empresa e trabalhar só com os últimos 4 anos, a gente consegue ter um crescimento um pouco mais factível. Vamos alterar essa conta? O lucro em 2021 foi de 138 milhões. Então, 138 e aqui a gente diminui para 4 anos. Então, a gente tem um crescimento de lucros anual composto de 9% ao ano, o que fica já mais dentro de um valor factível. Bom, e aqui a gente pode ver no gráfico também, né, o crescimento que a empresa teve nesses últimos anos, tanto de receita quanto de lucros. E no quesito pagamento de dividendos, né, ela pagou muito bem nesses primeiros anos que ela tem de bolsa, né, pagando 11,5% em 2022, baixou para 8,66% em 2023, 14,8% em 2024. E agora em 2025 ela já pagou 12,9%, o que já se configura entre as melhores pagadoras dentro das que a gente escolheu para estar trazendo aqui hoje. A segunda empresa que a gente vai analisar aqui hoje é a Kepler Weber, que é uma empresa que atua no segmento industrial ou agroindustrial, mais especificamente no setor de armazenagem de grãos. Ela fabrica e instala silos para armazenamento de grãos, como soja, milho, trigo, e consegue estar dentro de um setor que é cíclico, mas tendo receitas e lucros mais consistentes e menos relacionados à commodity que ela armazena. Então hoje a Kepler está cotada a 8,17, caindo 5,2 nos últimos 12 meses, um PL de 8,4 vezes, um PVP de 2 e um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,06%. Em um ano a empresa não conseguiu entregar valor para o acionista, mas se a gente aumenta a janela, aqui em 5 anos a gente vê que ela já conseguiu ter uma rentabilidade bem legal. O payout da empresa está na média de 60, mas vem numa crescente nos últimos anos e girando em torno de 80 nos últimos 2 anos. EV sobre EBITDA de 4,8, um ROI de 24% e ROIC de 17%, muito acima do que a Selic, e uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,19, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida para pagar, o que deixa a gente muito tranquilo em relação à dívida da empresa. E um crescimento de receitas de 18,7% em 5 anos e 20,6% dos seus lucros nos últimos 5 anos. Nos dividendos, a empresa vem pagando uma média bem boa, de 6,5 nos últimos 5 anos, mas é porque 2021 tá puxando essa média para baixo, porque os últimos 4 anos ela pagou bem mais do que isso, com 9,9 em 2022, 7,8 em 2023, 9,07 em 2024 e 2025 ela já pagou 8,06. Nos últimos 10 anos a empresa conseguiu crescer receitas e lucros muito bem, mas a gente vê que nos períodos de 2016 e 2017 ela deu um leve prejuízo. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de empresa. Passando então para a nossa terceira empresa estudada hoje, que é a Copasa, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, que entrega água potável e coleta de esgoto para os nossos amigos mineiros, sua. Inclusive, um abraço para Minas Gerais, é um dos estados que eu mais gosto no Brasil. Já morei um tempo lá e a receptividade e a culinária do povo mineiro é sem igual. Bom, a Copasa hoje está cotada a praticamente R$ 28,00, com uma valorização incrível de 46,9% nos últimos 12 meses, um PL de 7,6, um PVP de 1,28 e um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,95. Esse dividend yield está um pouco baixo, mas a gente tem que levar em consideração que a empresa teve essa alta enorme de 50%, o que faz com que o dividend yield, que é uma relação entre o dividendo pago nos últimos 12 meses e a cotação atual, diminua. Então quem tem Copasa comprada a esses preços de R$19, R$20, está com dividend yield muito maior, na casa de 8, 9%.
A Copasa vem distribuindo um payout de 55% no último ano, mas numa média de 70%, 75% nos últimos 3 anos. E ela oscila muito na questão do payout dela. Tem ano que ela paga muito dividendo com payout muito alto, tem ano que ela segura mais para poder fazer mais investimentos e paga menos dividendos para os acionistas. E esse é um dos porquês que eu não tenho Copasa na minha carteira, que eu prefiro uma empresa que pague menos, mas mais constante, do que uma empresa que pague muito no ano e muito pouco no outro. Margem líquida de 17,2%, EV sobre EBITDA de 5,4%, um ROI de 16,8%, um ROIC de 11,83%. E uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,82%, que também está bem tranquilo para uma empresa de um setor perene como saneamento. E crescimento de receitas 8,6% e 11,29% para seus lucros. E essa provavelmente vai ser a empresa com crescimento mais modesto entre as 5 que a gente vai ver, porque o setor de saneamento, assim como a energia elétrica, por exemplo, é um setor que cresce pouco, mas cresce constantemente. Aqui a gente pode ver o que eu acabei de comentar sobre os dividendos da Copasa, né? Que ela paga muito bem em alguns anos, por exemplo, 13,13 em 2024, 14,13 em 2023, aí 2022, 2,45. 2021, 7,4, ainda não foi um dividendo ruim. 17,01 em 2020, ótimo. Em 2019, 1,32. Então acaba te quebrando na questão do seu fluxo de caixa de dividendos na carteira. Mas para quem não se importa com isso, é uma ótima empresa para estar estudando. Bom, e aqui nós temos a escadinha da Copasa, né? Com crescimento de receitas ano após ano e de lucros com 1 ou 2 anos que ela teve uma retraída no seu lucro. Mas olhando para essa janela de 10 anos, bem consistente a sua alta. Passando agora para nossa quarta empresa estudada, que é a Irani Papel e Embalagem, que é a única dentro dessas 5 empresas que eu detenho na minha carteira hoje. A Irani é uma empresa que produz papel e embalagem, desde a plantação das suas florestas próprias até o corte dessas árvores, né? A industrialização disso até que vire papel e embalagens, principalmente para o e-commerce. Então a Irani está cotada hoje a R$ 7,36, caindo 7,7 nos últimos 12 meses, um PL de 5,4 vezes, um PVP de 1,25 e um dividend yield de praticamente 9%. Aqui a gente vê que a empresa está dando um calor, né, no último ano, caindo bastante, mas já com uma recuperação nos últimos 6 meses. Mas quando a gente pega os últimos 5 anos, ela saiu lá de 2,77 para os atuais 7,33, o que é uma valorização bem legal. A empresa vem distribuindo uma média de 40% a 50% de payout nos últimos anos, tem uma margem líquida de 19%, um EV sobre EBITDA de 5,25%, um ROI de 22,8%, um ROIC de 8% e uma dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes. O que também está bem tranquilo nesse setor, né? Aqui a gente pode suportar até 2,5 vezes, 3 vezes EBITDA nesse tipo de empresa. No caso da Irani, eu aceitaria até 2,5 vezes, que é o limite para que ela consiga distribuir 50% de payout. Se caso ela venha ultrapassar o limite de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o regulamento da empresa, de pagamentos de proventos da empresa, diz que ela deve segurar o pagamento de proventos para 25% de payout. Então esse é um dos pontos que eu observo regularmente nesta empresa. A Irani entregou um crescimento de receitas de 10% ao ano. Aqui agora uma visita inesperada. Né, gatinho? Pronto, agora sem gato na mesa. Um crescimento de lucros que a Irani entregou de 28,3% nos últimos 5 anos. A empresa vem pagando um dividendo muito consistente nos últimos 5 anos, né? Saiu de 5,13% lá em 2021 para 7,94% em 2022, 7,8% em 2023, 7,7% em 2024 e 2025 ela já pagou 8,96% e ainda tem mais 1 ou 2 proventos para pagar no decorrer desse ano. Pequenos, mas que ainda vão incrementar esse dividendo que ela já pagou até agora. E aqui no crescimento de receitas e lucros da empresa, a gente consegue ver o resultado do programa de reestruturação que ela passou no ano de 2019. Que ela não era uma boa empresa, apresentava prejuízo em alguns anos, como 2017 próprio 2019, e 2018 também deu um lucro pífio de 3 milhões. A partir de 2020 ela conseguiu organizar a casa e vem crescendo tanto receita quanto seus lucros no decorrer desses anos. E a nossa quinta empresa estudada de hoje, que é o Banco ABC, que é um banco focado para os clientes, principalmente pessoas jurídicas aqui no Brasil. Hoje o banco está sendo negociado a R$ 21,59, com uma variação de 6,08 nos últimos 12 meses, um PL de 5,06, PVP abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, 0,82, o que normalmente indica que um banco está barato, isso se ele tiver um ROI alto, né? E um dividend yield de 8,67% nos últimos 12 meses. No último ano o banco não entregou uma valorização muito legal, né? Apenas 6%, mas se a gente estica essa janela para 5 anos, a gente vê que ele conseguiu sim entregar um bom valor para o seu acionista, saindo aqui de R$ 9,00
em 2020 para os atuais R$ 21. O banco vem pagando payout na média de 35%, né, entre 39% e 35%, uma margem líquida de 10%, um ROI de 16%, que já é um ROI bem bom aqui para o Brasil, ROIC de 17% e um crescimento de receitas nos últimos 5 anos de 11,63% e de lucros de 26,51%, que é um crescimento bem substancial. No pagamento de proventos, o banco vem numa crescente nos últimos 5 anos, teve um período ruim aqui entre 2018 e 2020, mas a partir de 2021 ele vem entregando bons dividendos, né, como 7,9 em 2021, 7,2 em 2022, 6,3 em 2023, 8,5 em 2024 e no ano atual, 2025, já 8,6%. E no quesito receitas e lucros, né, a gente pode ver que o banco vem consistentemente aumentando suas receitas e seus lucros ao longo dos últimos 10 anos. Bom, e comparando então aqui as 5 empresas que a gente viu, né, a gente vê que no PL, a BR Partners e a Kepler Weber tá um pouco mais alta, né, acima de 8, a Copasa com 7,6 e Banco ABC Irani na casa dos 5 de PL. No PVP, o Banco ABC está ganhando com 0,82, que é bem baixo para uma empresa que consegue entregar um ROI alto de 16%. Dividend Yield de BR Partners pagando 13%, a nossa campeã, mas as outras não ficam muito para trás, né? Com 8% para Kepler, Irani e Banco ABC, e a Copasa com 6%, mas com aquela questão que eu disse que ela subiu muito nos últimos 6 meses. Todas entregam uma margem líquida bem considerável, ponto aqui para BR Partners com 51% de margem. No ROI, a Kepler, a nossa campeã, com 24%, mas as outras também não ficam muito para trás, entregando inclusive todas elas acima do que a taxa Selic de ROI, que é importantíssimo para que uma empresa consiga entregar valor tanto num cenário de juros baixo quanto no cenário de juros alto. O que acontece direto aqui no Brasil, né? E no crescimento de receitas, a Kepler foi a nossa campeã, com 18%, e a Irani com crescimento de lucro de 28%. Bom, pessoal, vimos então as 5 empresas que nós propusemos a trazer aqui para que vocês consigam entender como que se deve analisar esse tipo de empresa, no caso as small caps, e entender qual que é o risco de se investir numa empresa dessa, né? Pois como elas são pequenas, a chance de uma empresa dessa quebrar, ela é muito maior do que uma empresa que já está muito estabelecida no mercado. Também a sua liquidez é menor, mas nada que vá dar diferença para o pequeno investidor e tem potencial de crescimento muito maior do que as empresas que já estão lá em cima. E você pode e deve diluir o seu risco nesse tipo de empresas, né, investindo nessa estratégia small caps, incluindo algumas dessas na sua carteira, ao invés de uma ou duas somente, porque dessa forma você consegue diluir o seu risco. E outra dica que eu te daria também é não ter um percentual muito grande da sua carteira de ações investido em small caps. Por exemplo, na minha carteira, hoje eu tenho uma porcentagem de apenas 10 a 15% no máximo de small caps, e que vem até diminuindo de um tempo para cá, pois eu venho preferindo ter a maior posição da minha carteira, 85%, 90%, em empresas mais sólidas, com um crescimento mais lento e que me pagam dividendos constantes e crescentes. Então eu te indicaria pelo menos ter 3 empresas para que você consiga diluir o seu risco com essa diversificação. E claro, né, antes de você tomar a decisão de incluir uma empresa na sua carteira, você precisa estudar pelo menos o último relatório trimestral da empresa, entender o que ela faz, o setor que ela atua, quais são as projeções dela para os próximos anos, e depois que você tomar essa decisão, ir acompanhando em todos os relatórios trimestrais para que você tenha certeza que a empresa não se desviou do caminho que você imaginou no momento da compra que ela tomaria, e não se apegar efetivamente a uma empresa, né? Se a empresa começou a se desvirtuar do caminho que você pensava que ela tomaria, cara, a bolsa tá cheia de empresas. Tira aquela maçã podre do seu cesto, não deixa ela contaminar as outras e parte para outra. E se você quiser também aprender como se analisar as empresas do setor Best, eu vou deixar um vídeo aqui, mas que está dentro de uma playlist com todos os setores mais perenes da nossa bolsa para que você estude e aprenda junto comigo como analisar cada uma delas. E por favor, né, se você chegou até aqui, já deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para que você apoie o nosso trabalho e não perca mais nenhum vídeo dos que estão por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!